Eu preciso que você pare tudo por um minuto agora. Respira comigo. Porque a história que eu vou te contar não é sobre alguém distante. Não é sobre uma notícia que você viu correndo no celular e esqueceu 5 minutos depois. É sobre algo que pode estar acontecendo na casa do vizinho, na família do seu colega de trabalho, talvez até na sua. É sobre confiança, sobre quando ela quebra dentro de casa e sobre o barulho que isso faz na vida de todo mundo que mora ali. Se você já sentiu que o chão sumiu debaixo dos seus pés por causa de algo que alguém fez, então você vai entender cada palavra daqui pra frente. Antes da gente mergulhar, eu só te peço uma coisa do fundo do coração. Se essa história tocar você, se em algum momento você sentir que ela precisa chegar em mais alguém, deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal. Não é por mim. É porque histórias como essa ficam escondidas nos cantos, abafadas pelo medo. E quando você curte, quando você compartilha, você ajuda ela a encontrar aquela pessoa que está sentada no escuro agora, achando que está sozinha. Você vira parte da rede que segura alguém. E isso muda vidas, de verdade. Agora eu quero que você feche os olhos por 3 segundos. Imagina a sua casa. O cheiro do café de manhã. A bagunça na sala. As vozes que você conhece de cor. Imagina que, de repente, uma palavra é dita. Uma palavra só. E depois dessa palavra, nada naquela casa é mais do mesmo. O silêncio fica diferente. O olhar entre as pessoas muda. É aí que a nossa história começa. E eu te garanto, depois que ela começar, você não vai conseguir pausar. Porque tem coisas que a gente precisa ouvir até o fim, nem que seja para entender que recomeçar é possível. A mesa da cozinha da Dona Lúcia sempre foi grande demais para 3 pessoas. Era madeira maciça, marcada por anos de faca, de panela quente, de caderno de escola aberto em cima. Ela tinha 48 anos, cabelo preso num coque que vivia caindo, mãos calejadas de quem lavou muita roupa no tanque antes de ter máquina. Os olhos dela eram cansados, mas quando sorria, as rugas ao redor deles contavam que já tinha sido feliz muitas vezes. Morava com o marido, seu Antônio, 62 anos, homem de poucas palavras, que aprendeu a demonstrar amor consertando as coisas da casa. Se a torneira pingava, ele arrumava. Se a porta rangia, ele passava óleo. E morava com a filha deles, Camila, 23 anos, que tinha voltado para casa fazia 6 meses depois de largar a faculdade na capital. Camila era miúda, tinha o cabelo cacheado que vivia preso e um jeito de olhar para o chão quando estava ansiosa. Ela trabalhava numa papelaria no centro de Giles e chegava todo dia com um cheiro de papel novo e de tinta de impressora. Naquela casa, a rotina era simples. Acordar cedo, café passado na hora, rádio ligado na cozinha com notícia e música sertaneja. Almoço junto no domingo. Novela depois da janta. E um combinado silencioso. A gente não fala das coisas difíceis na mesa. Guarda para depois. Só que tem coisas que não esperam o depois. Tem coisas que rasgam o combinado no meio. E é isso que aconteceu numa terça-feira, quando a chuva batia na janela da cozinha e o cheiro de feijão cozinhando se misturava com um silêncio estranho. Camila não tinha dormido direito fazia semanas. Ela empurrava como isso a comida no prato. Tinha olheiras fundas. E naquele dia, ela largou o garfo, olhou para a mãe e disse, com a voz que parecia vir de um lugar muito longe, que precisava contar uma coisa. Você já sentiu o ar mudar de densidade dentro de um cômodo? Foi isso. O rádio continuou tocando, mas ninguém ouvia. Ela contou. Não vou te dar detalhes que você não precisa ouvir, porque essa história não é sobre o ato, é sobre o que vem depois. É sobre o estrago que fica. Ela contou que, meses antes, quando ainda morava na capital, numa visita de um parente próximo que ficou uns dias no apartamento que ela dividia com 2 amigas, aconteceu um abuso, uma violência sexual. Ela não falou antes porque teve medo. Medo de não acreditarem. Medo de destruir a família. Medo de que a culpa virasse dela. E se fosse com você? Você contaria na hora? Ou engoliria, dia após dia, até a sua própria garganta doer de tanto silêncio? Dona Lúcia sentiu o sangue fugir do rosto. A primeira reação dela não foi de abraço. Foi de paralisia. Porque o nome que Camila disse era um nome que almoçava naquela mesa todo o Natal. Era um nome que trazia presente no aniversário das crianças. Era sangue. Era família. E é aí que a confiança quebra não só entre vítima e agressor.
Ela quebra no meio da sala, entre todo mundo. Seu Antônio levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Ele não gritou. Ele fez pior. Ele ficou em silêncio. Um silêncio que pesava toneladas. E saiu para o quintal, para debaixo da chuva, sem guarda-chuva, sem nada. E Camila, que esperava um colo, recebeu o vazio. Você já foi punida por contar a sua dor? Naquela noite, ninguém dormiu naquela casa. Dona Lúcia trancou a porta do quarto e chorou baixinho, mordendo a fronha para ninguém ouvir. Ela se perguntava onde tinha errado. Passava um filme na cabeça. As festas, as viagens, os momentos em que deixou Camila sozinha. A culpa é um monstro que senta na beira da cama e fala no seu ouvido que você devia ter visto, devia ter impedido, devia ter feito mais. Seu Antônio ficou na varanda até de madrugada, olhando para o nada, com as mãos calejadas fechadas, como se quisesse socar o mundo e não soubesse onde. Ele era um homem criado no tempo em que homem não chora, em que homem resolve. Só que, como é que se resolve o irreparável? Como é que se conserta uma porta que não é de madeira, é de gente? Os dias seguintes foram de guerra fria. Camila se fechou no quarto. Saía para trabalhar e voltava muda. Dona Lúcia tentava cozinhar as comidas preferidas da filha, mas a comida esfriava no prato. Seu Antônio parou de consertar as coisas. A torneira voltou a pingar. E o pinga-pinga de noite parecia uma acusação. A família virou 3 ilhas dentro da mesma casa. E o pior é que o telefone não parava. Tia, prima, vizinha. A notícia vazou. Porque segredo em família é igual fumaça. Sempre acha uma fresta. E cada pessoa que ligava tinha uma opinião. Uma disse que Camila tinha que esquecer, que isso passa. Outro disse que era para resolver entre família, sem polícia, sem escândalo. Teve quem disse que ela estava confundindo as coisas, que talvez tivesse bebido. Você já percebeu como, quando uma mulher fala, o mundo inteiro vira perito na vida dela? Dona Lúcia se viu no meio de um fogo cruzado. De um lado, a filha com o olhar quebrado. Do outro, um marido que não conseguia nem dizer o nome do parente. E ao redor, uma família inteira rachando. Uns defendendo, outros duvidando, outros mandando mensagem bíblica de perdão, como se perdão fosse um interruptor que a gente liga. Ela não sabia para onde correr. Foi quando a moça da papelaria, a Sônia, que tinha visto Camila chorando no estoque, entregou um papel dobrado para ela. Era o telefone do CREAS da cidade, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E embaixo, escrito à mão: vocês não precisam fazer isso sozinhos. Dar o primeiro passo é igual pular num rio gelado. Dona Lúcia demorou uma semana olhando para o papel. Seu Antônio disse que não ia em lugar nenhum falar da vida para estranho. Camila disse que não queria reviver tudo. Mas o pinga-pinga da torneira continuava. O silêncio na mesa continuava. E uma noite, Dona Lúcia sonhou que a casa dela estava cheia de rachaduras na parede e que a água da chuva entrava por todas elas. Acordou assustada e entendeu. Ou eles chamavam alguém para ajudar a reformar, ou o teto ia cair na cabeça de todo mundo. No CREAS, eles foram recebidos por uma assistente social chamada Renata, mulher de voz mansa e olho firme. Ela não veio com julgamento. Não veio com receita pronta. Ela começou perguntando: o que vocês precisam hoje para conseguir respirar melhor? E essa pergunta desmontou Dona Lúcia, porque ninguém tinha perguntado isso. Todo mundo dava ordem. Segue a vida. Denuncia. Não denuncia. Perdoa. Esquece. Mas ninguém perguntou do que eles precisavam para respirar. Seu Antônio cruzou os braços a entrevista inteira. Camila falou pouco, mas eles voltaram na semana seguinte. E na outra. E na outra. A primeira coisa que eles aprenderam é que violência sexual não destrói só a vítima. Ela contamina o sistema inteiro. A confiança, que é o cimento da família, vira pó. E sem confiança, as paredes não param em pé. A psicóloga que atendia Camila explicou que era comum a família entrar em colapso. Que tinha um nome para isso: trauma secundário. Que a mãe se culpa. Que o pai sente raiva e impotência. Que os irmãos, se tivesse, se sentiriam perdidos. Que a família inteira adoece junto, cada um de um jeito. E que por isso, a cura não podia ser só de uma pessoa. Tinha que ser da casa inteira. E se fosse com você, você teria coragem de admitir que também está doendo em você, mesmo não sendo a sua dor? O processo foi lento. Teve dia de avanço. Teve dia de recaída. Seu Antônio descobriu que a raiva dele não era só do parente.
Era dele mesmo. Por não ter protegido. Por não saber o que falar. Num grupo de apoio para familiares, ele ouviu outro pai dizer: Eu achei que ser forte era não chorar. Descobri que ser forte era conseguir pedir desculpa para minha filha por não ter sabido acolher ela no primeiro dia. Seu Antônio não falou nada na reunião, mas naquela noite, ele entrou no quarto de Camila, sentou na beira da cama enquanto ela fingia dormir e disse com a voz embargada: Filha, o pai falhou com você naquele dia, mas o pai tá aqui agora, e o pai não vai sair mais. Ele não esperou resposta. Levantou e foi consertar a torneira que pingava. Quando o silêncio voltou para o quarto, não era mais de vazio. Era de alguma coisa começando a sarar. Dona Lúcia teve que encarar a família estendida. Teve almoço de domingo que virou campo de batalha. Teve parente que parou de falar com ela porque ela decidiu apoiar a filha e registrar o boletim de ocorrência. Teve gente que disse que ela estava destruindo a família. E foi aí que ela entendeu a frase que a Renata disse: Às vezes, para salvar a casa, a gente tem que derrubar uma parede que estava podre. Ela escolheu a filha. Escolheu a verdade. E perdeu gente no caminho. Dói? Dói demais. Mas sabe o que dói mais? Fingir que a parede podre vai segurar o telhado para sempre. Uma hora cai. E quando cai, machuca todo mundo. Camila, no meio disso tudo, começou a entender que a culpa não era dela. Que roupa, que bebida, que horário, que lugar. Nada disso é convite. A violência é do agressor. Ponto. Mas entender com a cabeça é diferente de sentir com o corpo. Tinha noites que ela acordava suando, com o coração disparado. Tinha dias que o cheiro de um perfume na rua trazia tudo de volta. O corpo lembra o que a mente tenta esquecer. E foi na terapia em grupo com outras mulheres que ela descobriu que não estava louca. Que o corpo dela estava reagindo a algo real e que tinha como ensinar o corpo a se sentir seguro de novo. Respiração, grounding, rotina, rede de apoio. Coisa pequena, todo dia. Um tijolo por vez. Você já tentou reconstruir algo que levaram anos para destruir? Leva tempo. E tudo bem. A reviravolta não veio com fanfarra. Veio num detalhe. Numa quarta-feira qualquer, seu Antônio estava na varanda e Camila chegou do trabalho. Ela não entrou direto. Sentou do lado dele. Não falaram nada por uns 10 minutos. Só o barulho da rua. Aí ela encostou a cabeça no ombro dele, como fazia quando era criança. E ele, desajeitado, colocou a mão no cabelo dela. Não disseram te amo. Não precisou. O corpo falou. A confiança, que tinha virado pó, começou a virar massa de novo, com água e tempo. E Dona Lúcia, espiando da janela da cozinha, chorou. Mas dessa vez, não mordeu a fronha. Deixou o choro sair, porque era de alívio. Só que nem toda a história é linha reta. O parente negou tudo. Disse que Camila estava inventando. Contratou advogado. E a cidade pequena virou tribunal. Tinha gente que atravessava a rua quando via Dona Lúcia na feira. Camila pensou em desistir do processo umas 20 vezes. Para que reviver isso? Para que expor? Ela se perguntava. E é uma pergunta justa. Porque o sistema que deveria proteger, às vezes, revitimiza. Faz a pessoa contar a história 1000 vezes. Pergunta se ela tem certeza. Olha com dúvida. E cada dúvida é uma facada. Foi a rede que segurou ela. A Sônia da papelaria que cobriu o turno para ela ir na delegacia. A Renata do CREAS que explicou cada etapa. O grupo de mulheres que falou: A gente vai com você. Cura coletiva é isso. Não é um termo bonito. É gente real segurando a sua mão quando a sua perna fraqueja. O clímax não foi na audiência. Foi antes. Foi na noite anterior, quando Camila teve uma crise de pânico tão forte que achou que ia morrer. Ela ligou para a mãe, sem conseguir falar, só chorando no telefone. Dona Lúcia e seu Antônio voaram para o quarto dela e encontraram a filha no chão, encolhida, sem ar. Seu Antônio, que nunca tinha lidado com isso, ajoelhou do lado dela e fez a única coisa que sabia. Imitou o que a psicóloga tinha ensinado para ele. Olha para mim, filha. Respira comigo. Tá vendo minha mão? Conta 5 coisas que você vê. 4 que você pode tocar. 3 que você ouve. 2 que você cheira. 1 que você sente o gosto. Ele repetiu suando, com medo mais firme. E aos poucos, o ar voltou. Naquela noite, tudo pareceu perdido. Pareceu que a dor ia vencer. Que o agressor ia vencer. Mesmo de longe. Porque se Camila não conseguisse levantar da cama, se a família quebrasse de vez, ele tinha ganhado.
E foi ali, no chão do quarto, com o pai segurando a mão da filha e a mãe abraçando os dois, que a virada aconteceu. Não foi uma decisão de justiça. Foi uma decisão de presença. Eles decidiram que, acontecesse o que acontecesse no tribunal, eles não iam se soltar mais. O dia da audiência chegou. Camila entrou na sala com as pernas tremendo. Mas entrou. Falou. Chorou. Gaguejou. E falou de novo. Quando acabou, ela não sabia se tinha sido convincente. Não sabia se iam acreditar nela. Mas quando saiu da sala, Dona Lúcia e seu Antônio estavam de pé, esperando. E a Sônia. E duas mulheres do grupo. E a Renata. Tinha uma fila de gente que ela nem imaginava. E ela entendeu que, mesmo que o mundo não acreditasse, aquelas pessoas sim. E às vezes, é isso que salva a gente. Um núcleo pequeno de certeza no meio de um mundo de dúvida. A resolução não veio com final de filme. O processo correu e corre até hoje. Justiça é lenta. Mas a transformação naquela casa foi real. Camila voltou a estudar, agora psicologia. Quer ajudar outras meninas a não se sentirem sozinhas. Dona Lúcia começou um grupo na igreja, discreto, para mães que não sabem o que fazer quando a filha conta. Ela fala: a gente não tem resposta para tudo, mas a gente tem café e tem ouvido. Seu Antônio voltou a consertar as coisas, mas agora ele conserta e conversa. Ele aprendeu que homem de verdade chora, pede ajuda e abraça, e que silêncio, às vezes, é o jeito mais alto de abandonar alguém. O que eles aprenderam? Que a violência sexual é um terremoto, e que o epicentro é na vítima, mas o tremor derruba a casa toda. Que ignorar a rachadura não faz ela sumir. Que pedir ajuda não é fraqueza, é engenharia. Que tem parede que a gente tem que derrubar para construir uma estrutura nova, mais honesta. Que confiança se reconstrói com atitude repetida, não com discurso. Um dia de cada vez. Uma conversa de cada vez. Um eu tô aqui de cada vez. E que a culpa nunca, nunca, nunca é de quem sofreu a violência. Essa é a viga que sustenta todo o resto. Se essa viga cai, a casa inteira desaba de novo. A mensagem que fica é dura e é doce. A dor que é escondida adoece todo mundo. A dor que é compartilhada, com cuidado, com rede, com profissional, pode virar caminho. Não apaga o que aconteceu. Não volta no tempo. Mas transforma. Transforma a vítima em sobrevivente. Transforma a família em sistema de proteção, não de silêncio. Transforma a vergonha em fala. E transforma o medo em movimento. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Talvez você seja a Camila dessa história. Talvez você seja a Dona Lúcia sem saber o que fazer. E talvez você seja o seu Antônio, com um nó na garganta que não desce. Ou talvez você seja a Sônia, a pessoa de fora que vê e pode estender a mão. Independente de quem você é, a sua atitude muda o final de histórias reais. O silêncio é cômodo, mas ele cobra aluguel caro. E o aluguel é a saúde mental de gente que você ama. A conexão começa quando a gente decide ouvir sem julgar, acreditar sem duvidar e agir sem se esconder. Pertencer é saber que, mesmo quebrados, a gente pode juntar os pedaços junto. E continuidade é entender que o dia seguinte existe e que a gente pode fazer ele ser diferente do dia que passou. Agora eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo o que essa história mexeu aí dentro. Se você já viveu algo parecido, se conhece alguém, se essa história te deu coragem para fazer uma pergunta que você estava engolindo. Conta de onde você é, de que cidade você está assistindo agora. Quando você comenta, você não está só digitando. Você está dizendo para outra pessoa: ei, eu também tô aqui. Você não tá sozinha. E isso, minha amiga, meu amigo, é o começo da cura coletiva. A gente se encontra na próxima história. E até lá, se cuida, cuida dos seus e não solta a mão de quem precisa.